de Jesus, é em nome dele que oramos e pela fé agradecemos. Amém. Irmãos, você já deve ter ouvido várias vezes falar que antes de o Senhor fazer uma grande obra através de nós, Deus quer e precisa fazer uma grande obra em nós. Esse texto aqui de Efésios capítulo 2, ele fala exatamente isso. Do versículo 1 até o versículo 10, fala sobre a grande obra que Deus operou na vida do apóstolo Paulo. E do versículo 11 até o versículo 22, fala sobre a grande obra que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo. Deus não queima etapa nem processo. Então, primeiro ele precisa nos tratar para que o apóstolo Paulo estivesse habilitado e estivesse preparado para fazer a obra do Senhor. Primeiro, ele precisou ser tratado por Deus. Ele precisou ser moldado por Deus. O Senhor precisou resetar a vida do apóstolo Paulo para que ele estivesse em plenas condições de viver o seu chamado e a sua vocação. O apóstolo Paulo experimentou isso, está muito claro. E essa carta ela é uma prova absoluta, uma prova cabal sobre tudo isso. Então, primeiro, ele foi reconciliado com Deus. Agora, ele está apto a ser um instrumento para reconciliar-se com os seus irmãos. Se você pegar o pano de fundo, você vai ver a grande complexidade que nós temos aqui. Você tem um apóstolo Paulo que é alguém que é judeu até o tutano, até o miolo. A sua essência é toda de um judeu. Do outro lado, tem uma carta que está sendo escrita para gentios. Quem era o gentil? É aquele que não era judeu. Não existia na face da terra alguém que um judeu odiasse mais do que um gentil. E por mais incrível que pareça, isso aqui não é uma simples coincidência, a gente chama de uma cristocidência. Deus pegou aquele que, por fase cultural, pela sua visão cultural, aquele que odiava judeus, e Deus o transforma exatamente em alguém que ele mesmo se descreve como um apóstolo aos gentios. Ele odiava gentios, Deus o transforma num apóstolo aos gentios. Parece um pouco com a história de Jonas. Jonas tinha razões para não querer voltar até Nínive, mas Deus o manda exatamente até lá. Parece que Deus, às vezes, quer brincar com o nosso sentimento, mas é porque Deus tem uma forma de agir, que independe daquilo que eu quero, do meu desejo, do meu capricho, da minha vontade. Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e o Senhor está agindo. Então Deus manda Jonas ir para Nínive, e ele vai para o oposto, ele vai para Tarsis, e ele foge da vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, se fosse perguntar, se Deus pedisse a opinião, e perguntasse quem é o povo na face da terra que você não quer evangelizar de jeito nenhum, certamente ele diria: eu não quero evangelizar os gentios. E Deus o transforma exatamente naquele que é descrito como apóstolo aos gentios. Você pode ler então comigo, por exemplo, Atos capítulo 22, dos versículos 1 a 5, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Ele diz assim, Atos 22, de 1 a 5, irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho, quer dizer, persegui os cristãos até a morte, prendendo homens e mulheres, lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Então ele vai dar as suas credenciais. Ele vai dizer assim, eu sou um judeu raiz. Então eu estudei na Harvard da época, eu estudei aos pés de Gamaliel. Todos os meus ancestrais são judeus. E eu fui versado em tudo aquilo que é a principal doutrina, a teologia dos judeus. Eu conheço de cós salteado, eu conheço de ponta cabeça. Ninguém jamais vai poder questionar sobre isso. E o apóstolo Paulo, ele era um homem de um profundo conhecimento enciclopédico. Teve um momento que ele foi preso. Quando a gente lê a história, aquele milagre que aconteceu lá com o carcereiro de Filipos, se a gente continuar a história, tem tanta coisa interessante. Então, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, até que há um terremoto, as portas dos cárceres, das prisões se abrem,
E naquele momento você conhece o fim da história. Depois daquilo ali, quando o dia está amanhecendo, os magistrados tomam ciência de que o apóstolo Paulo, ele era, apesar de ser judeu, ele tinha cidadania romana. Os magistrados ficam apavorados com aquilo e mandam os soldados soltarem Paulo e Silas imediatamente. Ele diz assim: o quê? Negativo, eu conheço direito penal, conheço a Constituição. Vocês feriram o devido processo legal. Sem ter processo legal, vocês me prenderam. Que eles venham aqui pedir desculpas para nos soltar. Foram lá, pediram desculpas. O apóstolo Paulo e Silas, então, foram soltos. Em determinado momento, ele está preso. E aí chega o carcereiro e você vai conversar. Quer conversar em que língua? O texto que nós lemos aqui, Atos 22, é mais ou menos isso. Se esperava que ele falasse grego, um cidadão romano. Ele começa a falar em hebraico. O pessoal diz assim: nossa, esse homem é um homem poliglota. Então ele estava acima da média. Mas o apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Cristo, ele é profundamente transformado pelo Senhor. O Senhor transforma o seu coração. Aquilo que outrora, em outro momento, ele ostentava, encher a parede de diplomas, de troféus, aquilo que diante dos homens produz alguma glória, ele diz assim: isso aqui é uma vanglória, isso aqui é uma glória vã. Então ele não considerava os troféus, os diplomas, como se tivessem valor algum, porque ele diz assim: eu conheci a Cristo, que tem uma beleza muito superior. A beleza de Cristo é infinitamente superior às outras coisas, diz ele. Aquilo que eu dava a maior nota, agora eu passo a considerar como se fosse refúgio, como se fosse esterco. Não tem mais valor. Então o apóstolo Paulo tem as suas credenciais, mas ele está sendo tratado por Deus. Ninguém pode nos tratar tão bem e nos preparar para a obra de lutarmos pela unidade da igreja, como o Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos conhece de ponta a ponta. Ele sabe as nossas limitações, Ele sabe as nossas fraquezas, Ele sabe o nosso ponto fraco, Ele sabe a criptonita. Traduz aí, eu quero ver criptonita agora. A criptonita, Ele sabe o que nos enfraquece. Como foi que ele traduziu? O nosso ponto fraco, Ele sabe, e Ele vai nos tratar. Você precisa se submeter ao tratamento de Deus. Imagine você ir para a sala de um médico, aí ele faz aquela anamnese, ele faz aquele momento prévio, pergunta o que você está sentindo, passa alguns exames, aí você chega e quer dar ordens para o médico. Dependendo do médico, você vai ganhar uns pitos, você vai ganhar uma má resposta, vai ganhar uma bronca. Você é o médico, você quer assumir o meu lugar? Então o Senhor está dizendo para Paulo: eu sei o que eu estou fazendo, você precisa se submeter, porque se fosse fazer a vontade dEle, ele jamais aceitaria o tratamento do Senhor. Ele diria assim: eu posso ser um apóstolo, um enviado para qualquer povo da face da terra, mas não me mande para os gentios. E ele mesmo vai descrever, tanto em Gálatas 2, 8 e 9, quanto em 1 Timóteo 2, 7. Deus me mandou como um apóstolo aos gentios. Em 1 Timóteo 2, 7 ele diz: Deus me mandou como um mestre dos gentios na fé e na verdade. Um mestre dos gentios na fé e na verdade. Que profundidade, irmãos, que nós temos aqui nessa transformação. Por quê? Porque o judeu raiz, ele odiava os gentios. Quando se perguntava para um judeu, por exemplo, você pode explicar teologicamente por que o gentil foi criado? Ele diria: o gentil foi criado para alimentar o fogo do inferno. Deus precisava de um combustível para alimentar o fogo do inferno, por isso Deus criou os gentios. Então, se um judeu fosse passando por um caminho e uma mulher estivesse em trabalho de parto natural, uma mulher gentia, aquela mulher, se o judeu a ajudasse, ele poderia ser punido. Então ele daria de ombros, ele não daria a mínima, ele continuaria a sua caminhada. Se uma moça judia se interessasse por um gentil, ela poderia ser deserdada, ela poderia ser expulsa da sua família. Aquilo era intolerável. E o apóstolo Paulo vem desse contexto, Deus o coloca no olho do furacão e Deus diz assim: você vai reescrever a história. Deus trabalha no seu coração. Ele achava que sabia tudo. Ele achava que o seu vasto conhecimento o deixava preparado para qualquer situação da vida. Ele descobriu que ele não era ninguém. Quando o Senhor o encontra no caminho de Damasco, o Senhor o derruba do seu orgulho e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele retruca: quem és tu? E o Senhor diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Você não consegue entender uma coisa básica.
Você pensa que está lutando pelo meu bem, pelo bem do meu reino, pela obra, o avanço da minha vontade aqui nessa terra. Você está atrapalhando tudo. O quanto que o Senhor precisa nos tratar, meus irmãos. O quanto que o Senhor precisa tratar o nosso coração. Quando a gente vê essa história do apóstolo Paulo, que aconteceu há milhares de anos, centenas de anos, milhares de anos, pelo menos 2000 anos, a gente pode dizer, mas está muito distante. O Senhor também trabalha em nossos dias. Eu fiz o recorte de duas histórias que envolvem a nossa denominação para você ver o poder da restauração, o poder que o Evangelho tem de gerar restauração, o quanto que nós temos facilidade para entrarmos em enrascada, para nos metermos em encrenca no que diz respeito à unidade, mas o quanto que Deus, com a sua graça, nos permite recomeçar e nos permite termos um grande e lindo desfecho para as nossas histórias. Projeta a foto de um senhorzinho que eu mandei para vocês aí, se for possível. Eles vão tentar colocar aqui para vocês a foto de um senhor. É a primeira foto que tem, eu mandei 3, tem a primeira. Deixa eu ver se vai aparecer aí. E eu vou falar um pouquinho nessa noite para vocês sobre algo que aconteceu em nossa denominação há quase 60 anos. Em 1967, nós tivemos uma ruptura em nossa denominação, da qual surgiu a Convenção Batista Nacional. Não é nesse aqui não foi esse pessoal aí não. Não foi esse aí, não tem nada a ver, eu boto a mão no fogo por eles. É um outro, é um senhorzinho. Vamos ver se aparece aí. Não, o pessoal já ia pegar o pastor Marcos Chaves ali para dar uma lição. Como assim? Não é esse não. É uma foto isolada de um senhor. Pastor Ernesto Tonini. Pastor Ernesto Tonini viveu 101 anos. Ele era uma grande lenda dos batistas. Viveu em São Paulo muito tempo. Foi presidente da Convenção Batista Brasileira. Mas quando foi ali pelo ano, década de 60, teve aquele pensamento assim, olha, nossa denominação é uma grande bênção, mas está faltando para a gente uma coisa, está faltando o Espírito Santo. Então eles, com uma ênfase nesse sentido pneumatológica da doutrina do Espírito Santo, eles começaram então esse movimento, gerou algum desconforto. Então, para resumir a história, em 1967, no templo da Igreja Batista da Lagoinha, famosa lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, nasceu a Convenção Batista Nacional. Então, o pastor Ernesto Tonini, por muito tempo, foi o seu presidente, e isso marcou profundamente a nossa história. Não conseguiu não, né? Uma hora vai dar certo. Então, meus irmãos, imagine, de 67, algumas décadas se passaram e sempre tinha aquela ruptura, tinha aquela ferida, tinha aquela quebra, tinha aquela desconfiança. Quando foi no ano 2000, a nossa denominação, nossa liderança, dirigida pelo Senhor, deu um passo no sentido da reconciliação. E foi feito ali meio que um levantamento de bandeira branca, uma sinalização para que os irmãos pudessem se reaproximar. Isso foi feito formalmente pela nossa denominação, pela Convenção Batista Brasileira, para que, enfim, depois de tantos anos, nós pudéssemos selar. Apareceu, né, o Marcos Chaves, esse aqui, pastor Ernesto Tonini, viveu 101 anos, morreu no ano de 2015. Eu assisti a cerimônia do culto fúnebre dele, e aquilo ali é uma preciosidade. Está no YouTube depois, você pode colocar lá, culto fúnebre, pastor Ernesto Tonini. E aí nós tivemos o pastor Eli Fernandes, que era pastor da Igreja Batista Liberdade de São Paulo, participando, dando uma palavra, e também o pastor Israel Belo de Azevedo, que foi diretor do Seminário Batista do Sul do Brasil, e também talvez seja um dos grandes teólogos e filósofos da nossa denominação. Ele tem um livro que todo batista, na minha opinião, deveria ler, que foi a tese dele de doutorado, A Celebração do Indivíduo, e ele fala sobre a formação do pensamento batista brasileiro. E o pastor Israel, eu achei tão emocionante quando ele foi dar a palavra no culto fúnebre do pastor Ernesto Tonini, ele falando assim, eu tenho a esperança que nós ainda possamos nos tornar uma única denominação. Na verdade, disse o pastor Israel Belo de Azevedo, eu nem sei por que nós nos tornamos duas denominações. Era uma questão tão pequena. Depois que nós amadurecemos tanto, nós fomos entendendo que variações, por exemplo, de liturgia, você resolve em igreja local. Porque senão daqui a pouco a gente vai criar um monte de Convenção Batista Reformada, Convenção Batista Liberal, Convenção Batista Multiplicadora, entendeu? Não faz sentido. Se você quiser entender como que é o Batista, você tem que participar de uma Assembleia da Aliança Batista Mundial. Esse mesmo pastor Israel Belo de Azevedo, ele disse que o que nos define como batista não é simplesmente nossa doutrina, mas são os nossos princípios universais. E você vai ver que nós temos plena condição
de às vezes termos uma variação entre, por exemplo, PIB de Tucuruí, a Igreja Batista Memorial lá de Brasília, ou a PIB de Campo Grande, ou a PIB de Curitiba, são variações locais, dentro do contexto local, mas sem comprometer a nossa essência. E a falta dessa sensibilidade faz com que nós nos armemos para a briga, para a guerra, para a batalha, e vamos criando tensões, conflitos, animosidades, antipatias, quebrando ponte, onde não precisaria ter sido quebrado ponte, de maneira nenhuma. Então eu recomendo que você depois, quando for possível, se tiver interesse, assista aquele culto fúnebre, porque ali foi uma grande aula. Então, quanto tempo nós perdemos? Por que nós nos afastamos? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Às vezes o recuar é melhor. Às vezes nós nos afastarmos um pouco vai ser melhor. Eu me lembro que eu estava no seminário equatorial, e aí nossa turma era muito diversa. Tinha colega de outras denominações, Assembleia de Deus, Quadrangular, enfim. E aí um colega que era da Assembleia de Deus da cidade de Americana, onde tem o presídio de segurança máxima, onde ele chegou ali pelo 2º ano de seminário, e disse: Helder, eu estou achando que eu tenho um chamado para ser o Martinho Lutero da minha época, porque eu estou gostando e me afeiçoando aqui pela teologia reformada, e eu quero começar um movimento de reforma lá na minha Assembleia de Deus em Americana. Eu disse: moço, deixa esse povo em paz. Tem tanta igreja que tu pode te adequar. Segue teu caminho. Tu acha que eles estão numa base de 100 anos de interpretação doutrinária sobre a doutrina do Espírito Santo? É tu que vais mudar isso aqui? Rapaz, segue tua vida, deixa esse povo em paz. Segue tua vida, segue teu caminho. Então, irmãos, como diz aquele filósofo moderno, é fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Nós temos como viver em paz. A Bíblia diz: no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Amém, igreja? Essa é a vontade do Senhor. Outra história que é muito importante, essa que vocês vão gostar também, ela diz respeito a nós. Batistas paraenses. Eu falei que eu me considero um paraense porque eu tenho o meu green card, que é a minha filha Liz, que é uma belenense raiz. E aí a gente tem acesso ao Pará e essa história toda, e eu fiquei muito emocionado. Eu cheguei no Pará em 2007, e aí eu tive aula com um gigante que o Senhor Jesus já recolheu, o pastor Elias Teodoro. Alguns aqui foram ovelhas dele. Um príncipe, um homem doce, era gigante, aquele vozeirão, mas era um homem muito doce. Ele tinha aquele acalanto, aquele amor, aquela ternura. Eu tive a honra de ter aula com ele de ética pastoral e também deu aula de homilética. E o bom das nossas aulas era o bate-papo. Aí ele tinha falado sobre uma experiência que havia acontecido uns 2 anos antes. Eu estava chegando do Maranhão, então eu não entendi bem a dimensão do que ele estava falando. Ele falou sobre um episódio de reconciliação e de perdão, liberação de perdão que estava havendo entre a Igreja Batista e a Assembleia de Deus. Para quem não sabe, os meninos estão aqui de São Paulo, a Assembleia de Deus, essa potência chamada Assembleia de Deus, nasceu no porão, dentro da primeira Igreja Batista do Pará. A Assembleia de Deus hoje responde por 50% dos evangélicos no Brasil. E o embriãozinho dela foi exatamente em Belém do Pará, em 1911. Por quase 95 anos, houve aquele cisma, aquela ruptura, aquele distanciamento. Talvez em Belém ou aqui nos interiores vocês não sentiam tanto, mas quando eu vim do interior do Maranhão, em 2007, ainda era comum, por muito tempo, você encontrava um crente da Assembleia de Deus, aí você respeitava e dizia a saudação deles: a paz do Senhor. Muitos nem respondiam, viravam as costas, viravam a cara. Então tinha aquela tensão, tinha aquele distanciamento. Aí o próprio pastor Elias Teodoro tinha contado como é que foi a história da reaproximação. Como ele faleceu e não tinha como eu recuperar essa história, aí lá de Brasília eu liguei para o pastor Lucas Barbosa, que foi meu professor de administração eclesiástica e eclesiologia, está morando lá em Belém. Disse: pastor Lucas, relembra para mim essa história. Ele disse: eu não só vou relembrar, como eu vou mandar para você o boletim da cerimônia. Agora pode botar aí aquele boletim que está aí. Você não vai conseguir ler, talvez quem conseguir em casa, se ampliar a tela, vai conseguir. Mas eu quero ler para você, ó, pastor Elias Teodoro e Samuel Câmara. O ano foi 2006. E eu separei então para mostrar, fazer a leitura para você do trecho desse boletim. A PIB do Pará sinalizou para a Assembleia de Deus que tinha um desejo de que fosse feita uma correção da abordagem, porque por todos os lugares se dizia assim: a Assembleia de Deus foi expulsa
de dentro da Igreja Batista. E ficava aquela marca forte, aquela marca negativa, pois, meus irmãos, a história está aí para ser comprovada. Inclusive, o pastor Lucas me mandou esse boletim daquela época, a foto dos dois. Pastor Samuel Câmara foi pregar na PIB do Pará, pastor Elias Teodoro foi pregar no Templo da Assembleia de Deus, e ali selaram a paz. Olha o que diz o texto, que coisa linda. Eu vou ler porque daí, claro, você não vai conseguir ler, mas diz basicamente isso. Faz a apresentação dos dois e diz: ocorre que nossas igrejas, que são co-irmãs, atuando nesta cidade, guardam um detalhe histórico que precisa ser banhado também da graça do bom Deus. Em 1911, um grupo deixou a nossa igreja e abraçou a causa pentecostal, iniciando assim o trabalho da Assembleia de Deus no Brasil. Ambos temos orado para que este fato sirva de marco histórico, abençoador e não divisor de águas, descobrindo que temos mais quanto ao que nos une do que quanto ao que nos separa. E juntos oramos e queremos investir no que mais nos une. Já temos realizado juntos trabalhos do Senhor, tanto aqui na primeira igreja batista, quanto na Assembleia de Deus e na cidade, de modo unido, e queremos que isso aumente mais, que a nossa colaboração mútua seja ainda maior na troca de experiências. Queremos tratar o ano, olha que lindo, queremos tratar o ano de 1911 como o ano que, embora tenhamos nos separado, queremos transformá-lo em força produtiva para o Senhor e não fortalecer a separação. Que naquilo que discordamos em termos de doutrina, possamos manter a comunhão e vamos nos respeitar ainda mais e com o mais profundo amor em Cristo. Os dois pastores, só um minutinho. Os dois pastores, calma aí, pessoal. Isso aqui é a vaidade, a idade vai indo. Os dois pastores se encontraram, conversaram por um bom tempo e oraram juntos sobre tudo isso e querem dizer isso ao seu rebanho, 2 pontos, que nos amamos em Cristo Jesus, que juntos vamos manter as nossas igrejas nas suas doutrinas e nas suas convicções, mas unidas em Cristo Jesus, na obra da evangelização em Belém e no Pará. Isso vale dizer que não tem a menor razão em grifarmos todos os anos que os batistas rejeitaram os pentecostais ou que os pentecostais causaram algum mal aos batistas. Podemos mudar esse rumo e simplesmente tratar o momento histórico como a opção que fizemos por nossas convicções, mas que hoje nos tratamos em amor, porque queremos que a obra de Cristo, essa sim, não sofra divisões. Isso quer dizer, finalmente, que falaremos bem dos assembleanos e falaremos bem dos batistas. Quer dizer que oraremos pelos outros para que o Senhor faça crescer a obra, certos de que no céu, com certeza, não estaremos mais uma na Assis de Vasconcelos e outra na 14 de março. Mas estaremos sim no mesmo endereço, onde estiverem os salvos, os remidos em Cristo Jesus, na igreja celestial e eterna de Cristo, a igreja dos que foram comprados e lavados com o precioso sangue de Jesus. Então, unidos, digamos, graça e paz em Cristo e glórias e aleluias a Jesus. Belém, Pará, 12 de fevereiro de 2006, pastor Elias Teodoro e Samuel Câmara. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Atitude, meus irmãos, de sabedoria, é o que a Bíblia diz: no que depender de vocês, tenham paz. No que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Esse é o papel que o Senhor espera de nós. Imagine, uma reconciliação tardia, 95 anos depois apenas, mas graças a Deus, antes tarde do que nunca, graças a Deus que aconteceu, que também nos sirva de inspiração. Meus irmãos, essa carta aos Efésios que nós lemos é para os nossos dias,
Efésios capítulo 2, com certeza, é a maior e mais profunda carta de amor que a humanidade tem notícia, porque é a mensagem de Deus retratando a reconciliação. Falamos ontem, o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, Deus nos deu o ministério da reconciliação, tanto no aspecto vertical, dizendo para os homens que Deus quer reconciliar consigo os pecadores, quanto também isso sendo projetado no aspecto horizontal para com os nossos irmãos. E no que depender de nós, que tenhamos paz com todos os homens, como diz Romanos capítulo 12, versículo 18. Irmãos, não é difícil nós financiarmos brigas, contendas. A qualquer momento, você pode disparar uma guerra, você pode disparar grandes conflitos e grandes tensões. No ano de 2022, que foi um ano complicadíssimo para o Brasil, a gente estava quase saindo da pandemia, mas também estávamos naquele calor eleitoral. Quantas igrejas se dividiram? Ontem eu citei para vocês um exemplo de uma igreja lá em Goiânia, uma certa denominação, que não é nova, é antiga, mas que o camarada deu um tiro na perna do outro, no hall lá de entrada da igreja, por causa de discussão política. E quantas vezes isso foi replicado e foi multiplicado pelo Brasil? Quanta família foi fragmentada? Quanta igreja foi fragmentada? Exatamente por causa de fortes paixões políticas. E quando eu via tudo aquilo, teve um dia quase chegando para o segundo turno, que eu estava orando em casa e eu chorei de tanta tristeza. Eu disse, meu Deus, foi tão caro o preço que o Senhor pagou para a nossa reconciliação. E às vezes a gente não consegue discernir a ciranda de Satanás, a forma como ele vai nos envolvendo. Ele está tocando uma música e a gente, por maneira indevida, por maneira displicente, negligente, a gente começa a dançar conforme a música tocada por Satanás. E me fez lembrar, por exemplo, do pastor Billy Graham. Pastor Billy Graham viveu 99 anos, quase 100. Pastor Billy Graham, quando morreu, a sua morte foi para o topo do Twitter mundial. E foi destacado no mundo inteiro, claro, inclusive no Brasil. E um dos pontos que chamou muita atenção é que foram fazer alguns levantamentos de informação e foram descobrir que pastor Billy Graham tinha sido conselheiro de pelo menos ali uns 10 ex-presidentes norte-americanos, dos democratas e republicanos. Vocês sabem que tem outros partidos nos Estados Unidos, mas que esses dois se destacam mais, democratas mais à esquerda, republicano mais à direita. E ele foi conselheiro de todos, de Bush, de Obama, enfim, de vários. E quando o pastor Billy Graham morreu, ele teve um privilégio, que eu acho que só 3 ou 5 civis tiveram esse privilégio na história dos Estados Unidos, que foi ser velado no Capitólio, na rotunda do Capitólio. Um dos 5 civis, devido ao grande prestígio de ser considerado um homem de Deus, porque ele não permitiu que aquilo gerasse qualquer tipo de tendência, ou que as pessoas o interpretassem mal. Pregava o Evangelho, tinha a firmeza do Evangelho, mas não se deixava contaminar. Porque nós precisamos dessas figuras de conciliação, que cumpram seu papel profético com firmeza, mas que não abram mão, diante de tudo, serem reconhecidos como homens de Deus. Que a igreja não se confunda. Na carta aos Efésios, por outro contexto, Paulo diz assim, se a trombeta der som certo, quem é que vai se preparar para a batalha? Mas você pode aplicar para isso também. Se a trombeta do Senhor, se os profetas do Senhor derem um som certo, quem é que vai se preparar para a batalha? As pessoas precisam entender qual é a mensagem, com muita nitidez e clareza, que nós queremos transmitir. Por fim, eu quero dizer para os irmãos que, à luz da palavra de Deus, o Espírito do Senhor, ele veio para nos trazer a paz. Ele veio para nos vincular em paz. Quando você pega a história, você vai ver que lá atrás, a Torre de Babel, você teve a confusão das línguas. Por que a Torre de Babel não foi para frente? Porque eles não conseguiam se entender. Então o próprio Deus sabotou a Torre de Babel. De que forma? Fazendo com que eles não conseguissem se comunicar. Quando você avança e chega em Atos capítulo 2, você vê a desconstrução de Babel, que é no Pentecostes. Você tem aproximadamente 17 línguas, etnias diferentes, pessoas que não dominam o outro idioma, a outra língua, mas sem o fonezinho de tradução simultânea, eles estão entendendo com nitidez e clareza o que o apóstolo está pregando. Em Pentecostes, Atos 2, Deus desmonta Babel. Deus desmonta e faz com que aquela igreja que está brotando, aquela igreja bonita, viçosa, verdinha,
viva, cheia do poder e da presença do Espírito Santo de Deus, uma das suas marcas é que eles falam a mesma língua. Eles estão falando e todos estão entendendo. E essa é uma marca da igreja vitoriosa do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus para nós. O Senhor veio para nos trazer a paz. O príncipe da paz veio para que os seus discípulos pudessem levar adiante a sua mensagem. Então que cada um de vocês, que cada um de nós, possamos agarrar essa mensagem e fazer dela uma bandeira. Eu sou um discípulo do príncipe da paz. Eu vou lutar para que a minha igreja viva em unidade. Amanhã a gente vai falar que tem momento que é importante que a gente siga o nosso caminho, mas quase sempre, irmãos, são por questões banais, que nós nunca venhamos a vilipendiar, ultrajar, debochar do Evangelho, mas que façamos do Evangelho a nossa bandeira. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo e eu vou lutar pela unidade da igreja, porque o preço para isso aqui não foi um preço qualquer. Você não compra na prateleira do mercado, mas isso aqui foi o preço do sangue puro de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós. O apóstolo Paulo, ele arremata e ele diz uma declaração. Aí entra a questão da carta de amor, a declaração de amor. Ele fala para aquele povo que ele odiava, ele diz assim: vocês antes eram estrangeiros, mas agora vocês são concidadãos. Vocês eram bastardos, mas agora vocês são filhos. Vocês estavam longe, mas o Senhor os trouxe para perto. E aquela parede que nos separava, o Senhor Jesus derrubou. E a inimizade que havia entre nós, Ele desfez em sua própria carne. Porque é por isso que, e para isso que o Senhor Jesus Cristo trabalha, em favor da edificação da sua igreja. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar por isso aqui então agora? Pedindo ao Senhor a comunhão para a sua igreja. Fique em pé para a gente orar. E vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, papai, porque é o Senhor quem opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a tua boa vontade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós somos teus. Obrigado porque nós somos ovelhas do teu pastoreio. Pai, obrigado porque mesmo sendo tão diferentes uns dos outros, o Senhor nos fez como parte de uma linda família. E nós queremos, ó Deus, te amar, queremos te servir, mas também queremos amar os nossos irmãos. Papai, que em momento algum nós desprezemos o teu sacrifício na cruz do Calvário. Meu Deus, não deixa, Pai, que nos ceguemos por nenhuma distração dessa terra, mas que em tudo glorifiquemos o teu santo nome. Pai, derruba as barreiras que nos separam, reconstrói as pontes que talvez nós tenhamos destruído, e que possamos viver aqui na terra um aperitivo daquilo que vai ser feito no céu. Obrigado, ó Deus, pelos exemplos que nós destacamos aqui nessa noite. Que também, ó Deus, nós entremos para a história como aqueles que foram usados pelo Senhor para promover a paz, para cumprir a tua vontade, fazer o teu querer nessa terra. Obrigado por tudo, Senhor. Guarda-nos em unidade. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Vamos louvar mais com Magnani. Queridos, mas antes de passar